Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, fazendo as atividades. Peço que vocês entrem em contato, tá? Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, coloque lá na plataforma que eu estarei lá para solucionar as possíveis dúvidas. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre os climas, né, no Brasil. Esse conteúdo continua sendo da unidade 5, das páginas 138 a 141. Então a gente vai relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Nós falávamos sobre a água, né, no Brasil, a escassez, né, o quanto o recurso hídrico ele tem sido escasso, né, devido a essa má distribuição que existe, devido também à falta, né, de conhecimento de algumas pessoas que acabam utilizando de forma inadequada. Nós sabemos que o processo de poluição ele vem aumentando cada vez mais e a tendência, né, é que nos próximos anos esse recurso que torna-se algo renovável, né, venha a ficar cada vez mais escasso. Falamos também sobre as águas subterrâneas, né? Relembramos também os aquíferos, né? Que são os maiores aquíferos que nós temos de água subterrânea. Eles se encontram também no Brasil, que é o aquífero do Guarani, que são as águas subterrâneas pelas quais elas é um grande reservatório de água, né? Que acaba sendo utilizado, que poderá no futuro também nos salvar, tá? E aí nós iremos falar um pouquinho sobre o clima no Brasil. O clima, ele acaba sendo influenciado pelas latitudes, pelas altitudes, pelo relevo, pelas correntes marítimas e pela massa de ar. Esses fatores acabam acontecendo, primeiro, que no Brasil, né, nós somos um país tropical, então o nosso clima é quente e úmido, né, devido a essa localização do país, essa zona tropical, ela tem baixas latitudes, tá? Então as temperaturas elas acabam sendo médias e acabam sendo anualmente elevadas, tá? Existe também o processo de baixas latitudes, né? Quando você tem as temperaturas médias, né, anuais sendo elevadas. Existe também o processo das altitudes, né, quando elas não exercem grande influência nessa diferenciação de temperaturas médias e acabam registrando a temperatura muito mais elevada, tá? Principalmente no Planaltos e Serras do Atlântico, Leste e Sudeste, que acaba tendo um inverno muito frio e seco. Existe também outra influência que é o relevo. Os relevos eles atuam como barreiras, né, para os ventos que são úmidos, que acabam vindo do Oceano Atlântico, né, para o território. Então eles acabam criando uma espécie de barreira. Existe também as correntes marítimas, que elas acabam atuando na parte litoral do Brasil, que é a parte mais quente, e elas acabam aquecendo toda a parte litorânea, e aí elas acabam tendo muita umidade, tá? Por ter essa umidade, acaba tendo uma grande influência com relação às chuvas, tá? As chuvas acabam sendo bem frequentes. E aí a gente começa a perceber que nesse local nós temos climas quentes e úmidos que são bem desenvolvidos de acordo com a vegetação. E por fim, né, um dos últimos fatores, não menos importante, é a massa de ar, que ela acaba influenciando as temperaturas e a parte das umidades, tá? E aí, falando de massa de ar, eu deixei aqui para vocês a massa de ar no verão, tá? E a massa de ar no inverno. Então, como ela exerce no verão e como ela exerce no inverno. A massa tropical atlântica, que é a MTA,
é uma massa quente e úmida, ela vai atuar o ano todo, principalmente na parte litorânea, tá? Se vocês observarem, então a MTA ela pega essa parte do litoral, tem maior ação do verão e tem uma grande quantidade de umidade e calor na atmosfera. Ela pega a parte do leste, sudeste, sul e a parte central do Brasil, tá? Existe também a massa tropical continental, que é a MTC. A massa tropical continental, ela é quente e seca. Ela vai atuar nos estados da região sul, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, sempre com longo período de baixa umidade e alta temperatura, tá bom? Existe também a massa polar atlântica, que é a MPA, tá? Então é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela acaba exercendo a função fria, né, como polar, né, já vem dizendo, fria e úmida. Frequentemente, essa massa polar ela vai atingir a região sul, né? Ela atua no inverno, tá, dessa região e acaba dando uma queda muito grande na temperatura, nas chuvas também, tá? Eles recebem grande influência porque eles estão mais próximos das zonas polares, a parte sul, tá? Então, por isso que eles acabam recebendo a influência dessa massa. Existe a massa equatorial continental, que é a MEC, tá? A massa equatorial continental, ela é quente e úmida, ela age em todas as regiões durante o verão, elas acabam elevando a temperatura, provoca chuvas bem intensas e bem passageiras, tá? Então, aquelas chuvas mais intensas, mais passageiras, ela ocorre através da massa equatorial continental. E existe a massa equatorial atlântica, que é a MEA, tá? É a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica, ela acaba ocorrendo nas partes quentes e úmidas durante o verão, na parte litorânea, né, na parte mais para a parte norte e na parte do nordeste também, tá? Então essas são as massas de ar. E aí nós temos os tipos de clima do Brasil. Nós temos o clima equatorial, que é essa parte aqui no mapinha, que é a parte rosa, né? É um clima quente e úmido, tá? Com as temperaturas entre 25 e 28 graus. Chove abundantemente e a estação é seca e curta ou até mesmo inexistente. Existe também a tropical, né? A parte tropical, né, que é essa aqui mais clarinha, né, um amarelinho mais claro, é quente e úmida. Existem duas estações bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. As temperaturas chegam entre 20 a 28 graus, tá? E o índice de chuva é entre 1.500 milímetros. Existe a parte tropical úmida. A tropical úmida é a parte avermelhada, tá? Ela é quente e úmida. Você tem verões chuvosos e invernos secos. Na parte do Nordeste, você tem invernos mais chuvosos e verão seco, tá? A temperatura chega a 18 a 26 graus e as chuvas elas acabam alcançando entre 1.500 a 2.000 milímetros por ano. Depois a gente tem o tropical de altitude, que é a parte esverdeada aqui do nosso mapinha. Essa parte é a parte menos quente do clima tropical, em função até mesmo da sua própria altitude, como o nome já vem dizendo. São áreas que acabam atuando com relação às chuvas, são bem distribuídas, tá? Ao longo de todo o ano, e a temperatura acaba ficando entre 18 a 22 graus. Existe também a parte do semiárido, que é essa parte mais alaranjada, que é quente e seco. As chuvas acabam sendo um pouco mais escassas,
tá? E a distribuição acaba sendo bem irregular ao longo do ano. A temperatura chega entre 26 a 28 graus e a questão da precipitação das chuvas, ela acaba sendo menos de 1.000 milímetros por ano, tá? Então é muito baixa. E por fim, existe o clima subtropical, que é a parte azul, né? Ele tem grande variação na parte da temperatura entre o verão e o inverno, então eles não possuem uma estação seca. As chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, tem maior altitude, né? Então isso pode ocorrer geadas, pode ocorrer neve no inverno. As temperaturas, elas acabam variando entre 18, né, no inverno e acabam ultrapassando os 30 graus no verão. A chuva, ela acaba sendo bem superior a 1.500 milímetros por ano, tá bom? Gente, deixo para vocês as atividades das páginas 140 e 142 toda até o número 2, tá? Que pega a parte da 143 também, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa semana!